Oi, neste vídeo eu vou falar sobre determinismo e livre-arbítrio. Esse é um assunto tanto científico quanto filosófico e religioso. Nesse vídeo eu vou comentar apenas o aspecto científico e filosófico. O aspecto religioso, obviamente, vai depender de qual religião estamos falando, mas isso fica para outro vídeo. Neste estudo eu vou citar alguns autores acadêmicos. O fato de eu citar autores não significa que eu concorde com tudo com o que esses autores dizem. A minha intenção é mostrar que no meio acadêmico não existe consenso em tudo. Na primeira parte desse vídeo, os comentários terão uma ênfase no determinismo. Na segunda parte, os comentários terão uma ênfase no livre-arbítrio. Introdução. Na natureza, percebemos elementos que são determinados, automáticos. Por exemplo, os seres vivos nascem e morrem. Algo jogado para cima, cai. O fogo aquece, etc. Perceba que isso tudo é automático, ou seja, determinado. Observa-se também que tanto as coisas boas da vida quanto as coisas ruins influenciam no comportamento humano. O sentir fome faz com que a pessoa procure alimento. O sentir frio faz com que a pessoa procure se aquecer. São reações automáticas, determinadas. Devido a isso, não há como negar que na natureza existam ações ou reações automáticas, determinadas. Mas será que tudo é automático, determinado? Será que todas as ações e reações humanas são automáticas, determinadas, pré-determinadas? Ou será que nem tudo? Essa é a questão abordada neste estudo. Para cada informação que eu disser, eu vou colocar na legenda a fonte bibliográfica, colocando apenas o sobrenome do autor, o ano de edição do livro e o número da página. A fonte bibliográfica completa eu vou colocar abaixo na descrição do vídeo e nos comentários. Primeira parte. O determinismo. Segundo o doutor William Baum, o determinismo é a noção de que o comportamento das pessoas é determinado apenas por dois elementos, a hereditariedade e o meio ambiente. Na página 25 ele diz, chama-se a isso determinismo, a noção de que o comportamento é determinado unicamente pela hereditariedade e pelo ambiente. Em relação a esses dois elementos, Jean Piaget diz algo parecido. Na página 45, Piaget diz, o desenvolvimento do ser humano está subordinado a dois grupos de fatores, os fatores da hereditariedade e a adaptação biológicas. O Dr. William Baum comenta que há também quem entenda que o comportamento é determinado por três elementos, a hereditariedade, o meio ambiente e o livre-arbítrio. O Dr. William Baum comenta que a ideia de livre-arbítrio é a noção de que o ser humano possui liberdade para escolher suas ações. Na página 25, William Baum diz, o nome que se dá à capacidade de escolha é livre-arbítrio. O livre-arbítrio supõe um terceiro elemento, além da hereditariedade do ambiente. Supõe algo dentro do indivíduo. Afirma que, apesar da herança dos aspectos ambientais, uma pessoa que se comporta de dada forma poderia ter escolhido comportar-se de outra maneira. Quanto a esses três elementos, Paulo Freire diz algo semelhante. Na página 20, Paulo Freire diz, se sou puro produto de determinação genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável pelo que faço no mover-me no mundo. E se careço de responsabilidade, não posso falar em ética. Isso não significa negar os condicionamentos genéticos, culturais e sociais a que estamos submetidos. Significa reconhecer que somos seres condicionados, mas não determinados. Segundo o doutor em História, Yuval Noah Harari, doutor em História pela Oxford, embora o ser humano seja capaz de agir conforme seus desejos interiores, o ser humano não escolhe ter tais desejos. Yuval diz na página 288, não escolho nenhuma dessas vontades, sinto um desejo específico brotar dentro de mim, porque esse é o sentimento criado pelos processos bioquímicos em meu cérebro. Esses processos podem ser determinísticos ou aleatórios, mas não livres. O Dr. Yuval diz que hoje é possível utilizar scanners no cérebro para predizer os desejos e as decisões das pessoas, antes que elas tenham consciência disso. Na página 288 ele diz, eventos neurais no cérebro indicam que a decisão começa de algumas centenas de milissegundos a alguns segundos antes que se tenha consciência da escolha. O Dr. Yuval fala de um experimento do professor Sanjeev Talwar com ratos, nos quais os cientistas implantaram eletrodos, e com isso conseguiram, por controle remoto, controlar os movimentos dos ratos, fazendo-os irem para a direita, para a esquerda, subirem as escadas, farejarem lixo, etc. Yuval diz na página 290,
Até onde se sabe, o rato não sente que alguém o está controlando nem que está sendo coagido a fazer algo contra sua vontade. Quando o Tawar aciona o controle remoto, o rato quer ir para a esquerda, e é por isso que ele vai para a esquerda. Quando o professor aciona outro controle, o rato quer subir pela escada. Afinal, os desejos do rato não são mais do que um padrão no disparo de neurônios. E ainda na página 290, Yuval diz: se você questionasse o rato, ele bem poderia lhe dizer: claro que eu tenho livre-arbítrio. Olhe, eu quero ir para a esquerda, e eu vou para a esquerda. Eu quero subir a escada, e eu subo a escada. Isso não prova que meu arbítrio é livre? O Dr. Yuval diz que experimentos realizados com seres humanos indicam que, assim como aconteceu com os ratos, os seres humanos também podem ser manipulados. E diz que é possível criar ou extinguir sentimentos, tais como de amor, raiva, medo, depressão, apenas estimulando certos pontos do cérebro. O Dr. Yuval fala sobre um experimento com um capacete transcraniano. Sally Eddy, uma jornalista da New Science, participou de um experimento onde entrou num simulador de campo de batalha. Primeiro, ela fez uma simulação sem capacete, e seu resultado foi fraco, pois para cada soldado fictício que ela matava, mais 3 soldados inimigos apareciam do nada. Depois, ela refez a simulação, porém usando o capacete transcraniano. Quando Sally estava usando o capacete, ela disse que sentiu apenas um formigamento e um gosto metálico na boca. Com o capacete, ela conseguiu matar todos os soldados fictícios, com tranquilidade. Embora tivessem se passado 20 minutos, com o capacete, ela nem sentiu o tempo passar. O Dr. Yuval comenta que com o desenvolvimento dessa tecnologia, o cérebro poderá ser manipulado, a fim de fazer com que a pessoa tenha mais eficácia nos estudos e no trabalho. Na página 293, Yuval diz: você quer dominar o piano, mas toda vez que chega a hora de praticar, você quer, na verdade, assistir televisão? Sem problema. Apenas ponha o capacete, instale o software adequado e logo estará doido para tocar piano. O Dr. William Baum explica que, para provar a existência do livre-arbítrio, seria necessário conhecer todos os possíveis fatores determinantes de um ato e demonstrar que, mesmo assim, alguns atos seriam diferentes do previsto. Mas, cientificamente, não é possível demonstrar isso, segundo o Dr. Baum. Bem, particularmente, eu entendo que cientificamente não é possível nem provar que o livre-arbítrio exista, nem é possível provar que não exista. O Dr. William Baum comenta que, se existisse livre-arbítrio, então haveria algum tipo de imprevisibilidade. Mas o inverso, segundo o Dr. Baum, não é verdadeiro. Ou seja, o fato de existir imprevisibilidade não significa que, por causa disso, teria que existir livre-arbítrio. Segunda parte, o livre-arbítrio. Nesta segunda parte, eu vou citar as falas dos acadêmicos sobre a imprevisibilidade ou incerteza e sobre as leis estranhas da física. Essas frases estão, de certa forma, relacionadas ao assunto livre-arbítrio. O doutor em física Stephen Hawking, doutor em física pela Cambridge, diz que as leis de Isaac Newton e outras teorias deram origem à ideia de determinismo científico, com a qual obteríamos previsibilidade. Porém, as equações muitas vezes apresentam uma propriedade conhecida como propriedade do caos, a qual diz que uma pequena variação pode levar a resultados completamente diferentes. O Dr. Hawking explica que também existe o princípio da incerteza de Heisenberg, o qual diz que não podemos medir com precisão ao mesmo tempo a posição e a velocidade de uma partícula subatômica. Quanto mais precisa for a medição da posição, menos precisa será a determinação da velocidade, e vice-versa. Com relação às leis da física, o Dr. Hawking fala da existência de leis da física exóticas e desconhecidas, e fala dos teoremas que indicam que o universo começou numa grande explosão, o Big Bang, na qual o universo inteiro era apenas um único ponto, e esse ponto também continha o princípio da incerteza. O Dr. Stephen Hawking diz na página 88: a ideia de que o universo tem múltiplas histórias pode soar como ficção científica, mas hoje é aceita como um fato. Ela foi formulada por Richard Feynman, um grande cientista. O doutor em física Brian Greene, doutor em física pela Oxford, diz que o físico Heisenberg, ao aplicar a matemática da física quântica, estabeleceu um limite da imprecisão das medições. Essa imprecisão é conhecida como o princípio da incerteza de Heisenberg. O Dr. Brian Greene diz na página 47:
O princípio da incerteza mostra que quanto maior for a precisão com que você medir a posição de um objeto, menor será a precisão com que pode medir sua velocidade, e vice-versa. Com relação às leis da física, o Dr. Brian Greene diz que, além do nosso horizonte cósmico, é possível que as leis da física sejam diferentes. O Dr. Brian Greene diz na página 53. Será que as leis da física mudam para além do nosso horizonte cósmico, destruindo nossa capacidade de realizar qualquer análise teórica confiável desses reinos distantes? Novamente, é possível. O doutor em física Michio Kaku, doutor em física pela Berkeley, diz que as partículas subatômicas possuem propriedades estranhas. O doutor Michio Kaku diz na página 156. Os elétrons podem exibir comportamentos bizarros que violam o bom senso, como estar em dois lugares ao mesmo tempo e ter propriedades semelhantes à onda. E na página 243, o Dr. Michio Kaku diz: a primeira teoria descreve o mundo do muito pequeno, o mundo quântico, subatômico, em que as partículas realizam uma dança fantástica, surgindo e desaparecendo e aparecendo em dois lugares ao mesmo tempo. O Dr. Michio Kaku comenta que no Big Bang, o universo era muito menor do que um elétron. Michio Kaku comenta que todos os físicos concordam que os elétrons são descritos por uma equação de onda de probabilidade e que podem existir em estados paralelos. O Dr. Michio Kaku diz que, devido a isso, considerando que o universo foi um dia menor do que um elétron, isso leva à teoria dos muitos mundos. Na página 252, o Dr. Michio Kaku diz: portanto, se os elétrons devem ser quantizados e se o universo foi um dia menor do que um elétron, então o universo deve também existir em estados paralelos, uma teoria que naturalmente conduz à abordagem de muitos mundos. O Dr. Michio Kaku também fala sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. Segundo o Dr. Michio Kaku, esse princípio mostra que o livre-arbítrio talvez seja uma realidade. Na página 354, o Michio Kaku diz: em 1927, Werner Heisenberg propôs um novo princípio que dividiu os físicos, o célebre princípio da incerteza de Heisenberg. Afirma que não se podem saber ao mesmo tempo com certeza a localização e o momento, o produto da sua massa pela sua velocidade, do elétron. Essa incerteza não derivava da imprecisão dos instrumentos, mas era inerente à própria física. E na página 363, o Dr. Michio Kaku diz: porém, depois de 1925, a incerteza foi introduzida na física pela mecânica quântica. De repente, tudo se tornou incerto. Só se podia calcular a probabilidade. Nesse sentido, talvez o livre-arbítrio realmente exista, e é uma manifestação da mecânica quântica. Por isso, alguns afirmam que a teoria quântica restabelece o conceito de livre-arbítrio. Na página 365, o Dr. Michio Kaku diz: enfim, parece que a combinação de incerteza e caos torna impossível um mundo perfeitamente determinístico. Na página 366, Michio Kaku diz: em um sistema quântico, porém, o sistema em si é inerentemente imprevisível. Só é possível calcular a probabilidade de ocorrer um evento por causa do princípio da incerteza. Na página 365, o Dr. Michio Kaku diz: por um lado, a mecânica quântica e a teoria do caos afirmam que o universo não é previsível e, portanto, é preciso existir o livre-arbítrio. O Dr. Michio Kaku explica que, em 1985, o Dr. Benjamin Libet lançou dúvida sobre a existência do livre-arbítrio em um experimento que mostrava que o cérebro da pessoa decidia 300 milissegundos antes de que a pessoa ficasse ciente da escolha. Reflexão: se foi o cérebro da pessoa que decidiu, isso não significa que foi a própria pessoa que decidiu? Parece-me que sim. Qual a opinião de vocês? A questão filosófica seria o seguinte, por exemplo: se o livre-arbítrio de fato não existe, sendo apenas uma ilusão, então, quando alguém pratica uma boa ação, o mérito e a recompensa também seriam uma ilusão, pois tal pessoa não teria como ter agido de forma diferente. Ou não seria ilusão?
Quando alguém pratica uma má ação, a culpa e a punição também seriam uma ilusão, pois tal pessoa não teria como ter agido de forma diferente. Ou não seria ilusão? Conclusão. O termo livre-arbítrio é geralmente utilizado com um sentido abrangente, referindo-se não apenas ao julgamento, mas também à escolha e à ação. Eu, particularmente, em debates, prefiro utilizar um termo mais específico. Eu prefiro dizer livre-arbítrio, livre escolha e livre ação. Na minha percepção limitada, penso que o ser humano possui livre-arbítrio, livre escolha e livre ação, porém de forma limitada, parcial, pelo menos na questão de discernir o bem e o mal, e na capacidade de escolher o bem e o mal e agir. A não ser que tal pessoa tenha algum problema cerebral que afete tal capacidade. Na minha percepção, quando uma pessoa é impedida de exercer seu livre-arbítrio, sua livre escolha e sua livre ação, devido a ameaças ou à pressão social, isso não significa que a pessoa não tenha essa capacidade, mas sim significa que tal pessoa está sendo impedida de utilizar tal capacidade. Na minha percepção, o ser humano de fato não escolhe seus desejos e vontades, ou seja, nisso não somos livres. Porém, na minha percepção, o ser humano possui desejos ou vontades que são às vezes conflitantes, ou seja, é como se uma voz interior dissesse, coma o bolo, mas a outra voz dissesse, não coma o bolo. Na minha percepção, por um lado, mesmo considerando o fato de que nós não escolhemos os nossos desejos, por outro lado, penso que nós temos a capacidade de avaliar tais desejos e de escolher praticá-los ou não. A não ser que seja algo involuntário, assim como o sonho, do qual nós não temos o controle. Ou seja, eu penso que existem vontades que são mais fáceis de controlar, assim como existem vontades que, por si só, são muito difíceis de controlar, e outras quase impossíveis, para não dizer impossíveis. Finalizando, eu entendo que, cientificamente falando, não é possível provar nem que o livre-arbítrio exista, nem é possível provar que não exista. Muito obrigado.